Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu trouxe aqui mais uma resenha do projeto Murakamando. Para o mês de agosto, no projeto Murakamando, eu li o The Wind Up Bird Chronicle, ou Crônica do Pássaro de Corda. Mas assim, gente, pela primeira vez eu não concluí a leitura no mês que eu deveria ter concluído. Porque se você viu aí os últimos vídeos que saiu aqui no canal, eu já falei que agosto foi um mês muito louco na minha vida, e esse é um calhamaço. Então assim, eu acabei finalizando ele no começo de setembro. E eu acho importante já começar dizendo que o Crônica do Pássaro de Corda, ele foi originalmente publicado como 3 livros, uma trilogia. Tanto que nesse volume único, você tem livro 1, livro 2, livro 3. Eu sinto sim que se eu tivesse lido ele, talvez, não em 3 meses, mas em 2 meses, seria uma leitura mais proveitosa, porque, né, é um livro muito extenso. Mesmo assim, eu amei muito e vou contar pra vocês um pouco da sinopse e do que eu achei desse livro. Em Crônica do Pássaro de Corda, a gente vai conhecer o nosso protagonista, que é o Okada. E o Okada, ele vive ali feliz com a sua esposa de muitos anos, a Kumiko, até que de repente o gato deles, o Noboru Wataya, que na verdade também é o nome do genro, né, do nosso protagonista, ele desaparece. Então assim, a Kumiko, ela trabalha fora de casa. Como o Okada fica em casa, ela pede pra ele procurar o gato. E aí ele sai pela vizinhança. Nisso, ele vai conhecer uma garota, uma adolescente com quem ele vai fazer amizade e que vai tentar ajudar ele a encontrar esse gato. E mais do que isso, ele vai descobrir que na frente da casa dessa moça tem um casarão mal assombrado. É dito que ele é mal assombrado porque as pessoas que viveram ali todas morreram de uma forma muito trágica. E mais do que tudo, ali naquele lugar também tem um poço que tá completamente vazio. Isso vai ser importante no futuro. Ele não encontra o gato, mas o que acontece é que a Kumiko recebe uma ligação de uma mulher misteriosa que diz ter informações a respeito do gato. Então, como ela tá trabalhando, ele vai encontrar essa mulher e ao invés de ela revelar, né, o que ela sabe a respeito do gato, ela na verdade vai jogar ali muitas informações enigmáticas pro nosso protagonista e vai falar que a partir daquele momento a vida dele vai ficar extremamente estranha. E é verdade, porque após o sumiço do gato, a gente vai ter muitas outras coisas bizarras acontecendo ali com o nosso protagonista. Como, por exemplo, ele vai conhecer a irmã dessa mulher que tinha informações sobre o gato e vai descobrir que o genro dele, que ele não gosta, fez coisas horríveis com essa mulher. Também vai ter a questão de que ele e a mulher dele iam muito conversar com o senhor, e é um senhor que sempre avisou ele para que ele tivesse, assim, um certo cuidado com a água. E esse senhor vai morrer. E um amigo dele vai ser responsável por ir até o Okada, levar um presente, né, que esse outro senhor tinha deixado, e vai acabar contando também histórias da sua época de guerra e tudo mais. Mais do que tudo isso, gente, o que vai acontecer de mais chocante na vida do nosso protagonista é que a Kumiko, a sua esposa, vai embora. Ela vai deixar uma carta explicando por quê, mas ela nunca vai, de fato, parar pra conversar com ele. Então ele não aceita que o que eles tiveram por anos e anos se acabe desse jeito, sabe? Ele quer poder conversar com ela, olhando na cara dela, pra poder colocar um ponto final ou pra ele seguir em frente. E isso vai levar também ele a muitas vezes ir literalmente no fundo desse poço, sentar ali no escuro para refletir, para tentar encontrar uma solução para conseguir a sua esposa de volta. Inclusive, ele vai acabar aceitando aí um emprego de uma mulher que ele não conhece, que se auto-intitula Nutmeg, que tem aí um filho que é um adolescente mais ali na fase adulta, que ela chama de Cinnamon. E o Cinnamon, ele não fala, mas ele escreve muito. E ele é quem será o responsável por escrever as chamadas Crônicas do Pássaro de Corda, que vai falar muito da infância da mãe dele, de quando ela estava vindo pro Japão durante uma época de guerra e que ela teve uma experiência traumática de ver ali animais, né, dentro de um zoológico, sendo de fato ali assassinados por soldados. E tudo isso vai girar em torno dessas questões que o Okada vai ter. Gente, esse foi um livro que eu amei. Não é à toa que ele está todo marcado, porque ele é um livro que, primeiro, ele faz referência a muitas outras histórias do Haruki Murakami, mas ele tem ali todo o realismo mágico do Murakami, que é tão típico do autor, durante
toda a sua narrativa. Não tem sequer uma parte aqui da trama que não vai carregar o realismo mágico, porque tudo aqui é muito focado na realidade, no nosso dia a dia, na nossa rotina, porém, tudo também tem um toque ali de fantástico. E quando eu digo que eu realmente gostei dessa história, eu acabei dando pra ela 4,5 estrelas. Eu só não gostei muito ali das partes de guerra e tudo mais, porque é um assunto que, de fato, eu não gosto tanto assim, mas que eu acho que, por exemplo, é um livro que eu quero reler, porque eu tenho a sensação de que se eu reler ele num outro momento da minha vida, com mais tranquilidade, eu vou pegar ainda mais nuances aqui que o Murakami coloca nessa história. Porque o que eu mais gostei é, lógico, como ele vai trabalhar esses personagens, como ele vai trabalhar aqui o protagonista, porque eu não costumo gostar muito dos protagonistas do Murakami. Eu acho eles meio genéricos, meio, sabe, todos quase iguais, mas o Okada é diferente. Eu gostei muito dele, eu gostei do amor que ele tem pela esposa, pela Kumiko, e de como ele vai passar por toda uma jornada pra tentar recuperar o que eles tinham. Essa também é uma história que ela tem muitas metáforas, principalmente a respeito de perda, de luto, de raiva, de trauma, de amor e, mais do que tudo, de depressão. Porque isso, por exemplo, do nosso protagonista, ir sentar no fundo de um poço para poder pensar, para refletir, para poder sair dali, é claramente, né, uma alusão à depressão na qual ele entra depois que a sua esposa o deixa. Algo que eu também gostei bastante foi como o Murakami, ele vai espelhando as narrativas aqui. A gente vai tendo determinados pontos, né, da história que, quando você para pensar a respeito dele, ele é nada mais do que um espelho daquilo que já aconteceu com outros personagens na história. Então, muito, por exemplo, do nosso protagonista, das coisas que ele vai viver, são coisas que, de alguma forma, a gente já vai ter no enredo acontecendo aqui e ali com outros personagens. Então, ele é como se fosse a gente. Ele é um ser humano, ele é uma esponja que vai ali não só absorvendo a história das outras pessoas, como também pequenas nuances, pequenos acontecimentos, pequenos diálogos, pequenas coisas que vão acontecendo com ele, a gente vai ver que já estavam ali no enredo o tempo inteiro. E esse é um daqueles livros, gente, que por ser assim tão focado no realismo mágico, muita coisa vai ficar subentendida, vai ficar para o leitor interpretar. O Murakami, ele fala muito sobre isso em outras histórias dele, e aqui também sobre o poder da interpretação. E aqui, em si, a gente vai tendo tantas coisas que você fica ali meio sem saber o que é real, o que não é, o que aconteceu, o que só aconteceu na cabeça do personagem. Será que aquela ilusão, de alguma forma, tem um contraste com a vida real? E como aquilo afeta, né, a vida real? E eu, gente, me apaixonei por essa história, porque, de fato, eu gostei muito da narrativa. Eu gosto como o Murakami sempre faz isso, de escrever uma história muito simples. A narrativa dele é muito rápida, muito fluida, muito fácil de ler, mas ele também demanda que o leitor exercite aí o seu cérebro para poder chegar a uma conclusão sobre o que aconteceu. E, particularmente falando, gente, eu também me identifiquei muito com esse livro, gente, tá? Aqui o meu código de cores foi basicamente um rosa mais escuro para coisas que eu achei importantes na narrativa, frases e tudo mais. O roxo são coisas que me fazem pensar em outras histórias do Murakami, como a imagem do poço, que são coisas que ele já utilizou antes, como menção de orelha, como essa coisa do gato. Tudo isso já apareceu em outras histórias do Murakami. E o rosa mais claro são coisas das quais eu me identifiquei, porque também teve aqui muitas passagens das quais eu fui lendo e pensando, nossa, eu me sinto exatamente assim. E o Murakami, ele faz muito isso, ele sabe mexer com as nossas sensações, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Ele desperta na gente muitos pensamentos, muitas reflexões, e eu acho que o mais interessante aqui é também observar como esse livro é um derivado de outras histórias do Murakami, no sentido de que aqui a gente vai ter o primeiro capítulo, que é isso do gato sumindo e o Okada indo procurar. Tudo isso a gente já tem exatamente a mesma história como uma história isolada no livro que eu li no mês passado, que foi O Elefante Desaparece. O primeiro conto de O Elefante Desaparece é, de fato, o primeiro capítulo
título desse livro. Então, depois, a gente também tem O Elefante Desaparece, duas outras histórias que têm a ver com essa narrativa, mas que não aparecem aqui. Elas são interessantes para você saber um pouco mais a respeito dessa história, que no caso é a Family Affair, onde a gente vai ter um irmão e uma irmã que são muito próximos um do outro, eles vivem juntos, e de repente ela acaba noivando com um cara que o irmão dela não suporta, que é o irmão da Kumiko, que a gente vai ver também que é ali um grande antagonista na história. E também O Elefante Desaparece, temos aí o último conto, que é também, né, homônimo, O Elefante Desaparece, que a gente tem um senhor, que tem também o mesmo nome do gato, o mesmo nome do genro, que toma conta de um elefante em um zoológico, e de repente esse elefante vai diminuindo de tamanho, diminuindo, até sumir, e esse senhor também. Então a cidade fica sem entender o que aconteceu. Eu ainda tô tentando entender como que essa história se encaixa aqui, porque essa narrativa vai para um outro lugar, e eu gosto como o Murakami faz isso. Eu gosto como ele não exatamente encerra as histórias, ele deixa em aberto para que a gente ali, se colocando no lugar do Okada, a gente tente encontrar as soluções para as coisas que vão acontecendo na vida dele. Então, esse é um livro que me despertou muitas emoções, que eu gostei bastante. Como eu falei, eu dei 4,5 estrelas, mas eu acho que numa segunda releitura, esse livro, ele só vai crescer em mim, sabe? Porque eu realmente amei Crônica do Pássaro de Corda. Não acho que seja um livro, assim, pra quem quer começar a ler Murakami. Primeiro porque ele é enorme, e segundo porque ele tem muito realismo mágico. E aí, eu já falei aqui que, por exemplo, eu acho que se você quer descobrir um pouco mais do realismo mágico do Murakami, você pode ler Caçando Carneiros, ou mesmo a coletânea O Elefante Desaparece, onde você vai ter histórias mais curtas, mas que também tem, né, como todo pano de fundo, essa coisa do realismo mágico. Mas, gente, eu amei, eu gostei muito dos personagens aqui, principalmente do protagonista. Eu gostei como nada é exatamente da maneira que é, e a gente vai vendo isso conforme o tempo vai passando, e eu gostei muito como o Murakami foi espelhando as histórias aqui e mostrando que a gente não é tão diferente assim, sabe, do nosso protagonista, dos outros personagens, das coisas boas e ruins pelas quais eles passaram, e de alguma forma a gente vai também se identificando com tantas questões que são levantadas em Crônica do Pássaro de Corda. Então, assim, eu amei esse livro. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Não foi fácil fazê-la, porque realmente é um livro onde acontece muita coisa, então eu espero que vocês tenham conseguido aí pegar o básico do que eu tentei passar pra vocês. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de literatura, se quiser ler livros do Haruki Murakami comigo, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais. Por favor, curta esse vídeo, porque isso ajuda muito o meu trabalho, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo se você já leu algum livro do Murakami e qual é o seu favorito. E, por favor, se inscreva no canal Livro em Livro se você ainda não é inscrito, e aproveite para ativar as notificações, ative o sininho, porque toda sexta e domingo tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.